Saudações, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa A Semana aqui com Salomão Moiana, este domingo. Salomão Moiana aqui fará, como sempre, a sua análise dos principais temas que marcaram a semana no nosso país. Salomão, boa noite. Boa noite. A semana passada ficou marcada pelo assunto da Mitra Energy, mas Salomão prefere discutir esse assunto. Vai responder quando estivermos a discutir a questão da conta, é isso? Não é para responder, é para tentar contextualizar. Mas como o relator vai a debate agora na Assembleia, se calhar debatermos nessa altura, depois das posições que vamos ouvir dos deputados. Exatamente. Então, fica aqui já a promessa do Salomão. Voltaremos a esse assunto das constatações da conta, em sede já da discussão parlamentar, onde vamos discutir, de facto, esta conferência de imprensa do CEO da Mitra Energy, que apresentou também suas alegações em relação a este pagamento. Salomão, vamos então avançar para os temas da semana. O facto da semana, digo. Bom, o facto da semana pode-se desdobrar em dois factos. O primeiro positivo é mesmo de Moçambique, é o facto de o meu grande amigo MC Roger ter sido nomeado embaixador da marca Made in Moçambique na conferência ONU, na cimeira de turismo que teve lugar em Vilanculos na semana passada. E eu acho que é muito bem merecida essa distinção. O MC Roger tem sido um lutador voluntarioso por Moçambique, mesmo enfrentando uma grande barreira de antipatriotas, de pessoas que acham que ele é isto e aquilo. Ele tem resistido e todas as músicas dele exaltam a moçambicanidade, exaltam as potencialidades do país. Demonstra o espírito, quer dizer, sempre, mesmo nos momentos críticos da vida dele, em que estava aparentemente muito embaixo, por ser criticado, por ser isolado por grandes espaços públicos, ele nunca deixou de exaltar a moçambicanidade. Portanto, penso que é muito bem merecida esta distinção. Até para mim é tardia, veio um pouco tarde, devia ter sido há mais tempo, porque ele combate por Moçambique há mais tempo. De facto, é um exemplo de resiliência. É verdade. E pronto, nós também queríamos saudar aqui o MC Roger, mas também o governo por reconhecer, finalmente. Porque muitas vezes os estrangeiros parecem que fazem melhor, mas se calhar temos pessoas aqui internamente que podem melhor interpretar, digamos assim, os projetos, o desígnio nacional. Portanto, acho que o MC Roger é um exemplo de resiliência, de luta e, acima de tudo, uma pessoa que não desiste. Acho que fica aqui também essa nota. A segunda nota, Salomão, quero analisar, quero voltar a falar das eleições da Tanzânia. Quero falar delas no sentido seguinte. Normalmente, todas estas eleições, com muitos conflitos que têm acontecido na região, nunca mereceram críticas assim diretas por parte das missões de observação, sobretudo as da SADC. Tanzânia é membro fundador da SADC. Agora, quando a missão de observação da SADC, até chefiado por um antigo chefe do Estado do Botsuana, o Masisi, chega à conclusão de que as eleições não corresponderam à vontade expressa pelo povo, houve vários impedimentos, houve muitas irregularidades e até há uma legislação que vai em contramão das diretrizes da SADC sobre eleições democráticas na região. Também. A União Africana, por seu turno, também emitiu uma declaração muito forte, a dizer claramente que as eleições da Tanzânia foram uma autêntica fraude. Agora, eu penso que é preciso que os países da zona tomem medidas em relação a este tipo de países que promovem eleições monopartidárias. Quer dizer, mas em vez de dizer que são monopartidárias, eles dizem que são multipartidárias, mas na véspera prendem todos os outros concorrentes. Guardam os concorrentes na cadeia
fica um único concorrente e ganha por 98%. Mas a coisa mais bizarra nessa lei tanzaniana é que a lei proíbe o recurso aos tribunais. Exatamente, proíbe o recurso aos tribunais, proíbe a contestação. Como é possível isso? Uma eleição não pode ser contestada. Então, eu penso que devia a Tanzânia dizer que quer fazer nomeação de presidente. Quer dizer, o chama-chama Pinduzi, como fazia no tempo de Nyerere, podia indicar uma pessoa, dizer que é isso, o presidente acabou. Há uma erosão democrática na Tanzânia, porque muito a Tanzânia, grave. Mesmo digamos, com a vantagem do chama-chama Pinduzi, mas teve aí presidente e eleições muito bem realizadas. Exatamente. Quer-me parecer que esta eleição, de facto, foi bem... Não, esta foi uma vergonha na região e penso que é a altura da região começar a pensar... Muitos chefes de Estado acabaram não comparecendo na posse. Exatamente, só compareceram 3. O terceiro é da Somália. Veja lá o chefe de Estado da Somália que vai lá. Foi o nosso, por razões umbilicais, o nosso esteve lá. Foi o da Zâmbia, que também está encostado por causa da fronteira. E depois foi o da Somália. O do Quênia, o do Uganda, aqueles todos, Ruanda... aqueles os alguns dos quais que até fazem eleições também meio problemáticas, mas acho que ali viram que as coisas ali estavam muito evidentes, estavam piores. Portanto, penso que se uma SADC inteira, da SADC só foram 2 chefes de Estado, o chefe de Estado de Moçambique e da Zâmbia. Uma região com 17 chefes de Estado, só vão 2. Então, eu penso que era preciso fazer outras eleições para ver se o povo, pela primeira vez, tem oportunidade de participar. Salomão, vamos avançar então para o nosso tema da semana. Vamos começar. O Salomão quer analisar aqui um tema de fato da semana, que é o início da COP do Brasil, com a presença de uma delegação muito forte de Moçambique, liderada pelo próprio presidente Daniel Francisco Chapo, que protagonizaram uma questão muito... O Lula da Silva muito a brincar com o presidente por causa... A tentar atingir a altura dele. Como é que Moçambique... Como é que olha a questão de Moçambique na questão da gestão dessa questão climática em Moçambique? Não, Moçambique até foi elogiado na sexta-feira. Moçambique, na devastação de florestas, etc., tem aplicado algumas medidas de controlo e o presidente, no seu discurso na última sexta-feira, enumerou alguns avanços em Moçambique, que as emissões, quer dizer, aquelas atividades de poluição, o índice de devastação reduziu em 50% no caso de Moçambique. E não só isso, também fez um grande apelo para que haja uma grande compreensão, quer dizer, um posicionamento claro dos países mais desenvolvidos e qual é o seu papel no financiamento dos esforços dos países em desenvolvimento para que o combate às mudanças climáticas seja uma realidade em todo o mundo. Porque o grande problema, países como Moçambique sofrem muito dos efeitos causados por países mais desenvolvidos. Mas os financiamentos para este tipo de países pequenos como Moçambique, pequenos não na dimensão territorial, mas pequenos em termos de capacidade de ombrear com os efeitos disso, o financiamento que recebem é diminuto, não corresponde àquilo que devia ser para melhor combate contra as situações de mudanças climáticas. E estamos numa altura em que o número de eventos extremos, eventos climáticos extremos, está a crescer. O número de ciclones quase que duplicou em 2 décadas para a nossa região, para o nosso país em particular. E outras coisas, as chuvas são mais intensas quando caem e as secas também são mais severas. E tudo isso exige um esforço não só de Moçambique, porque Moçambique não teria capacidade. Acho que houve uma estimativa de que precisaria de 37 bilhões de dólares para a organização interna de resiliência anticlimática em Moçambique. Então, seria um número muito grande que, pensando só internamente, não seria possível.
E eu penso que esta ida do presidente a esta primeira a cimeira de chefe de Estado, que terminou sexta-feira, e a COP30, que começa amanhã, segunda-feira, eu penso que é oportuno que Moçambique esteja lá e que avance essas propostas e que consiga angariar esses financiamentos. Esses financiamentos onde vir num único bolo, dizer, toma lá, está aqui 37 bilhões, onde vir de vários pacotes. E esses pacotes, alguns deles, dependerão da criatividade de Moçambique em apresentar projetos para que esses projetos sejam financiados. Esta parte de aviso prévio, por exemplo, das estações meteorológicas em todos os distritos, tem que continuar esse projeto. E outras iniciativas ligadas à questão da gestão do risco de desastre. Como é que o Salomão olha? Uma das grandes instituições que conheceu reformas no ciclo passado foi o NGD. Como é que olha para a intervenção do NGD, principalmente nessas duas questões? Uma é a questão das ações antecipadas à seca e a outra essa questão de gestão do risco de desastre. Havia aquela perspectiva muito mais reativa, mas quer me parecer que agora é mais proatividade. Como é que olha esse Salomão para a questão do NGD? Que não, o presidente está na COP neste momento. Não, eu penso que o NGD cresceu bastante, quer dizer, profissionalizou-se bastante e a sua ação faz-se presente em quase todo o território, embora tenha também as suas dificuldades, falta de recursos suficientes, mas a sua atuação tem sido muito exemplar a nível nacional. E veja, por exemplo, mesmo nesse tipo de desastres sociais, como refugiados por causa deslocados por causa de guerras, o NGD está lá a providenciar aquilo que pode providenciar e já tem uma capacidade de prevenção dos fenômenos. Por exemplo, neste momento, já passou pelo Conselho de Ministros o seu plano de contingência, o seu plano para a época chuvosa, que está a começar agora. E pronto, penso que desse ponto de vista da máquina operativa para isso, eu penso que o país está bom. Agora, a parte fundamental, que ainda não é suficiente, é que o país tem que ter uma grande capacidade de atrair fundos para essa máquina continuar a funcionar continuamente. Exato, Salomão. Vamos avançar também ainda neste bloco para olhar também para esta semana foi marcada também pela ida ao Parlamento do Ministro da Planificação e Desenvolvimento, onde ele fez uma apresentação dessa primeira fase da apresentação das candidaturas ao FIDEL. Estamos a receber informações de que nas províncias a procura ultrapassa 5, 6 vezes mais aquilo que foram os recursos descentralizados. Como é que olha para este processo? Eu penso que era expectável. E depois, até é prematuro este balanço que foi feito no Parlamento, porque em vários distritos ainda está-se a receber propostas. E no meu distrito ainda vi pessoas ontem a dizer que iam entregar propostas na segunda-feira. Portanto, as pessoas ainda estão a apresentar projetos. E a divulgação, o tempo da divulgação da iniciativa foi curto. Lembra-se que este projeto, ou este fundo, foi oficialmente aprovado, anunciado em setembro, o seu arranque. E que ainda este mês de outubro, este mês passado, é quando o governo mandou os fundos para as províncias. E a descrição que o ministro fez, muito complexa também, das províncias, tendo em conta a população, tendo em conta o tamanho do território e tendo em conta também a incidência da pobreza por cada província. Assim, por exemplo, a província de Nampula ficou com 17% do total do fundo, Zambésia 17% também, 17% menos algumas décimas, e Tete, por aí, Niassa, 10%, Cabo Delgado e outro. Então, e Maputo, província, 5%, e Gaza também, por aí, 5%. Por quê? Porque olha-se para a densidade populacional, a incidência da pobreza e também o próprio território, como é que estes fundos podem ser distribuídos. Agora, a coisa que eu queria ver se conseguimos gerir é que estamos ainda na fase de criação de expectativas.
As pessoas estão a aderir ao fundo como se já houvesse alguém que mostrou 1 centavo do fundo a dizer eu já recebi. Ainda ninguém recebeu. E a quantidade de pessoas que esperam receber é tão grande, que há de haver uma espécie de uma desilusão geral, porque, as pessoas os recursos são escassos. As pessoas nem equacionam. Por exemplo, na Nampula houve 42 mil projetos apresentados. 42 mil projetos nos 23 distritos de Nampula. 42 mil projetos. Quanto dinheiro está disponível? Então, dos 42 mil projetos, se forem aprovados 4 mil ou 5 mil projetos, imagina lá a desgraça do resto. O que é que as outras pessoas vão pensar? Então, eu penso que aqui é preciso haver uma boa máquina administrativa e haver critérios bastante claros e muita transparência no ato da fixação das listas dos projetos aprovados, sob pena de isto ser uma pólvora que depois explode, começa a criar levantamentos populares totalmente desnecessários e totalmente indevidos. Portanto, eu penso que é preciso haver uma boa gestão. As equipes que estão em frente disto a nível nacional devem ser bem treinadas, sobretudo na comunicação com as pessoas e na transmissão correta da informação, de forma que, no fim de tudo isto, haja entendimento, pelo menos de que eu não fui contemplado, se calhar da próxima serei contemplado. Porque é muita gente que está ávida de aproveitar o fundo para alavancar as suas vidas, alavancar os projetos e desenvolver o país. Mas os recursos disponíveis, acho que falou de 800 milhões de dólares de meticais, 800 milhões de meticais, isso é uma insignificância, tendo em conta a quantidade de pessoas com bons projetos que querem fazer coisas concretas a nível dos distritos. Portanto, penso que é preciso haver muita capacidade de diálogo e de transparência, sobretudo na hora de aprovação. E as coisas ficarem claras, não, quer dizer, ficar claro que aquele projeto que foi aprovado era necessário. E não porque aquele projeto foi apresentado por fulano, porque o fulano é membro disto, porque o fulano é membro dali. Então, se começarmos com esse tipo de análise ou essa tendência de que determinadas pessoas que nos distritos apanham tudo, são essas que voltam a apanhar isto, isso pode criar confusão. Mas é um esforço que tem estado a haver a nível dos próprios governadores, dos administradores, no sentido de alertar para uma maior inclusão. O grande problema é a questão da inclusão, no fundo. Sim. E a questão da perspectiva partidária na distribuição das oportunidades. Vimos até o próprio secretário de Estado do NIAS também a falar de uma forma muito incisiva em relação. Acha que existem condições. Vamos trocar isso. Os moçambicanos que geram a máquina administrativa, principalmente nos distritos, estão em sintonia com aquilo que é o discurso do presidente na necessidade, de facto, de saírem dessa visão estritamente partidária quando estamos a gerir oportunidades em Moçambique? Bom, isso também não é automático. Isso vai acontecendo pouco a pouco. Mas vai acontecendo se continuar a haver este discurso de que isto não deve ser partidarizado. Isto tem que ser para todos. E não só o discurso, e depois verificar-se nas ações as pessoas que vão ser contempladas. O problema aqui é que corremos o risco de penalizar os melhores projetos por serem apresentados por pessoas que, nos olhos da população, pertencem a um determinado grupo político. Mas, se calhar, tem determinadas pessoas. Vamos supor que você lá é um WIN e tem o melhor projeto para implementar. Vão dizer que ganhou porque é Belmiro, e não porque o projeto é bom. Então, eu penso que é preciso muita transparência e muito trabalho para explicar às pessoas como é que isso funciona. Exato. Salomão, vamos então vencer o nosso intervalo.
voltamos na segunda parte. Na segunda parte temos dois temas muito importantes. O primeiro tem que ver com as declarações do governador da Zambésia sobre o ensino bilingue. Depois vamos olhar também para a questão do levantamento da força maior da Total. Então, não sei até que nós voltamos dentro de instantes. Até já. Estamos de volta para a segunda parte do programa A Semana, aqui com Salomão Moiano. Salomão, o governador da Zambésia andou um pouco abafado, por causa do efeito Tissalib, mas ele voltou em estrondo. Num comício popular, ele lançou críticas severas a esta questão do ensino bilingue, a dizer claramente que as línguas nacionais devem ser ensinadas em casa, na escola, para ensinar o português, a sugerir até que deve-se ensinar o inglês nas primeiras classes, e disse claramente ao seu diretor que para lá com essa coisa. Do ensino bilingue. Então, a questão do começo, a semana passada estávamos a discutir a questão dos limites da descentralização. Não é este um caso flagrante do ataque à descentralização, quando o governador desafiou uma lei, porque essas questões dos ensinos é por via de uma lei. Exatamente. Não, o ensino bilingue é uma grande estratégia de desenvolvimento da educação. É uma estratégia que o governo encontrou e que até é recomendada a nível internacional, que todas as crianças têm o direito de aprender na sua própria língua, seja ela língua europeia como a língua portuguesa ou uma língua local, língua materna de cada um. Então, Moçambique adotou essa estratégia em 2018. E o Ministério da Educação até aprovou, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano na altura, aprovou o Plano Nacional de Expansão do Ensino Bilingue 2020-2029. Está em curso e que contempla, numa primeira fase, nessa fase piloto, a introdução de 16 línguas, quer dizer, ensino em 16 línguas a nível nacional, selecionadas de acordo com a sua prevalência em cada local, e isso a ser implementado é mais ou menos num universo de 40 distritos nesta fase piloto. A ideia é que depois de 2029 seja expandido para mais áreas e abrangendo mais pessoas, e tendo como um dos componentes fundamentais a formação de professores bilíngues, que também é uma das dificuldades que o ensino bilingue tem. E a definição também da carreira do docente bilingue. Qual é a sua carreira profissional, como é que evolui, etc. Agora, isto tudo foi feito pelo governo à luz dos instrumentos internacionais. Não era expectável que um dirigente, um governante do nível do Pio Matos, que até foi professor, viesse a público dizer uma barbaridade dessas. Isso é uma grande barbaridade. E eu penso que, se calhar, ele não estava devidamente informado. E depois diz uma coisa muito contraditória. Diz que essa coisa de língua materna é na comunidade. Na escola temos que ir aprender português. Se a escola está na comunidade também. Quer dizer, ele está a ver uma escola. É uma escola colonial. Ele está a ver uma escola, é uma mentalidade da pedagogia colonial. Está a ver a escola como uma coisa, a comunidade é lá onde vivem os indígenas. Por isso, vossas línguas falem lá no bairro, lá na comunidade onde vivem os pretos. Agora, aqui não. Mas isso já acabou em 1975. A educação foi democratizada em Moçambique. A escola que nós temos agora é a escola inserida na comunidade. Tanto mais que nas escolas existem conselhos escolares integrados por pessoas da própria comunidade. Agora, quando você diz que isso é lá na comunidade, qual comunidade? Se a comunidade está na escola, se a escola está na comunidade,
Portanto, eu penso que foi um grande equívoco por parte do governador e penso que ele devia reconsiderar até publicamente isso. Agora, até dar instrução ao diretor provincial. Dizer, é para Casal, parar com isso. O Casal é o diretor provincial de educação. Mas o Casal não tem competência para parar com uma política pública do Estado moçambicano. Nem o próprio governador tem essa competência de impedir a implementação de uma política pública aprovada, devidamente aprovada pelo Estado para ser usada no país. O que se espera dele é que ele seja o promotor do ensino bilingue, fale do ensino bilingue, lá em Mulumbo, lá em Megaza, lá onde ele andar, nos distritos, nas localidades, em Nauela, onde ele estiver, falar do ensino bilingue, da sua importância e que o ensino bilingue contribui para combater a desistência escolar. Olha, é que, não sei, o Pio Matos acho que nasceu a falar português, mas ele nem imagina o drama que um aluno que não fala português, quando chega na escola, onde só se fala português, o que passa? O mais correto é fugir da escola, voltar para casa, dizer não vou mais, porque não estou a entender nada. Quer dizer, quando nós fomos à escola lá na aldeia, em Taninga, para falar português, era um drama. Quer dizer, você nem sabia como pedir para ir à casa de banho. Quer dizer, o que é que vou dizer? Você tinha que cochichar para alguém na sua língua, mas, epá, quero ir à casa de banho, o que é que eu faço? E depois um colega já um pouco mais evoluído é que dizia ao professor, que epá, professor, esse aqui quer ir à casa de banho. Quer dizer, imagina ele esse drama. Agora, o Pio Matos diz que isso não é importante sim, que a pessoa fale na sua língua, compreenda os conteúdos. Também ensino bilingue não é para toda a vida, não se dá, o bilinguismo é nas primeiras classes. De primeira a terceira classe, estuda-se exclusivamente na língua de alguém. A partir da terceira classe, a introdução da língua portuguesa também. E depois vai continuando até o fim do ensino primário. Isso está bem feito, isso é das melhores coisas que Moçambique fez. É das melhores políticas públicas que este país tem. Agora, quando é o problema... E depois esperava-se que os nossos dirigentes, na sua totalidade, ajudassem a valorizar esta política pública, porque já houve muita reivindicação. Lembro-me do professor Ngunga, do professor Catupa, o que andaram a fazer ao longo de vários anos para que as línguas nacionais, as línguas moçambicanas, tivessem o estatuto que têm. Grandes debates. Agora, no fim, chega um governador e diz que isso não é nada. E não pode. Isso é uma barbaridade. É uma grande barbaridade aquilo que o governador Pio Matos falou. Aquilo não se deve falar. Os governadores devem ser os promotores do ensino bilingue no país. Aquilo que ele disse, que tem que se aprender inglês, claro que se aprende inglês. E se querem baixar da classe, pode-se baixar, aprender-se mais cedo. Mas a língua de alguém é um instrumento fundamental de pensamento para a pessoa conseguir entender a mecânica da educação. E se você não tem língua, não entra na escola. Como é que você fala? Mas, Salomão, não acha que o Pio Matos, na verdade, o que ele quis dizer é que os nossos quadros estão a ser preparados para competir num contexto global. Estamos a receber nos dias de hoje projetos como a Total, como a EN, por aí adiante. É que basicamente naqueles projetos, quem não sabe falar inglês está completamente fora não consegue ter emprego. Eu, por isso, se for a visitar esse emprego, tem o lá zimbabuiano, tem o lá sul-africano. Não é na ideia de que se nós continuarmos a insistir com essas línguas indígenas, como o Salomão diz, sim, nós não conseguiremos apanhar o barco, digamos, desses projetos. Aqueles zimbabuianos que você encontra ali, todos eles falam Shona. Aqueles sul-africanos que encontra ali, ou falam Zulu, ou falam Xhosa, ou fala Xangana, ou fala Chipede, ou fala uma língua, ou fala africano, que são línguas deles. Então, a língua materna até auxilia na aquisição de novos conhecimentos em outras línguas. É mais fácil para alguém que começou a aprender, que teve o ensino bilingue, assimilar outras línguas depois daquelas duas que ele teve. A sua materna, mais a língua oficial, e depois daí transitar para outras línguas. Porque ele já apanhou
A mecânica do funcionamento linguístico, como é que as línguas funcionam, é muito mais fácil aprender. Isso aí, quando nós aprendemos a língua materna na escola, estamos em melhores condições de rapidamente assimilar o resto. Agora, imagina uma coisa que já estava a acontecer, que está a acontecer no país até, chegou a Vale, em Tete. Admissão. O conhecimento da língua local é uma vantagem. Como é que o conhecimento da língua local vai ser vantagem se governantes estão a dizer que não devemos aprender as línguas locais? Então, eu penso que o melhor desenvolvimento de um país é desenvolver a tecnologia, essas coisas todas de informática, mas não descurar a essência cultural do desenvolvimento. É preciso inculcar o elemento cultural do desenvolvimento. E a língua é o principal veículo da cultura das pessoas. E não se pode pensar, quer dizer, nós, é verdade que fomos colonizados por portugueses, mas nós não somos portugueses, somos moçambicanos. E cada moçambicano tem a sua língua, tem as suas origens, e é moçambicano cuja língua é portuguesa. A sua língua materna é portuguesa, e eu acho que o Pio Mato também. Mas isso não quer dizer que eu não tenha direito. O Pio Mato fala ele e o Araújo, fazem campanhas lá em Chuabo. Mas quem fala mais em Chuabo é o Araújo. Sim. O Pio Mato não fala tanto assim. Sim. E o Araújo valoriza vigorosamente a língua local. Ele discursa em língua local, fala com as pessoas em Chuabo. E as pessoas até gostam. E gostam muito, porque estão mais próximos de uma pessoa que sabe falar a língua deles do que o indivíduo que precisa de intérprete sempre que queira falar com o seu povo. Então eu penso que é um grande equívoco, é uma barbaridade que não tem paralelo e não tem cabimento. E penso que devia o Pio Mato ser instado a voltar ao comício para dizer que ele equivocou. Tem que retratar-se, da sua opinião? Eu acho que sim. Deve se retratar, deve ir dizer às pessoas que ele equivocou-se, ou que ele não estava informado, ou andou distraído das políticas públicas do governo que ele representa. Exato, Salomão. Então, fica aqui nesta nota das declarações do governador Pio Matos. Então, vamos avançar já para o nosso último tema desta noite, que é o levantamento da Força Maior da Total. Salomão, esta questão aqui está a ser colocada em vários planos. Primeiro, há notícias de que a Total exige uma espécie do reembolso contabilístico. Começamos o projeto já com menos 4,5 mil milhões de dólares, porque são os chamados custos recuperáveis que a Total quer subtrair daquilo que seriam os ganhos de Moçambique. Mas também surgiu a questão da carta que o governo, através do seu ministro, o porta-voz, repudiou com veemência o fato daquela carta dirigida à presidência da República ter circulado nas redes sociais e por aí adiante. E depois, esta semana, também ficamos a saber que a Total foi condenada, alegadamente, por enganar a opinião pública. Eles estão a avançar para a transição energética, mas, ao mesmo tempo, continuam a investir seriamente em combustíveis fósseis. Como é que olha para este puzzle intrincado em que a Total parece nos quer meter neste momento? Não, eu acho que é preciso haver muita serenidade. Tal como no caso da Mosale, nós apelamos à serenidade. Aqui no caso da Total também. E eu penso que há certos procedimentos que podem ser criticados, podem ser censurados na maneira como a Total faz. Se calhar isso corresponde à sua cultura empresarial, que não é a mesma cultura que um Estado se calhar tem. Então, a correspondência entre uma empresa do tamanho da Total tem que ser primeiro uma correspondência oficial com o governo e as coisas, em princípio, devem terminar por aí. Agora, o que é que eles fizeram? Eles, de facto, têm uma carta protocolar que foi dirigida ao presidente da República, a comunicar do levantamento da Força Maior, que foi decretada na sequência do ataque à Palma em 2021, em março de 2021. Eles paralisaram tudo. E nessa paralisação, só a desmobilização do equipamento, dizem eles, para tirar os equipamentos, força de trabalho, desmobilizar aquilo, gastaram 300 milhões de dólares nesta operação de desmobilização. E agora imagina lá
que agora tem que, mais uma vez, mobilizar tudo o que foi desmobilizado, mais alguma coisa, então são outros custos. Agora, eles decidiram estimar, ou estimaram, em 4,5 mil milhões de dólares, são 4,5 bilhões de dólares. Pronto, isso não é problema. Os 4 bilhões não é problema, porque até propõe o alargamento do tempo, em vez de 30 anos, passar para 40 anos. Quer dizer, para distribuir melhor os dados. Sim, para distribuir melhor esses dinheiros pelas fases, etc. Isso não é nada. Isso sempre as empresas apresentam e tal. Há uma equipa dos dois lados que vai discutindo e vai se acertando aquilo que é preciso ser acertado. A única coisa que está mal nisto aqui não é isso, é o procedimento comunicacional, a maneira como se comunicou isto e a maneira como estes detalhes técnicos, financeiros, aparecem na mídia. Isso é que é preocupante. É isso que enfureceu o governo. O governo não gostou da forma como a Total fez, mas isso não quer dizer que isso é o fim da relação entre o governo e a Total. Essa relação vai continuar. Aquele projeto é fundamental, não é só para a Total, é fundamental para Moçambique. E vai avançar. E as reservas da área 1, onde a Total vai trabalhar, são muito grandes, são 13 milhões de toneladas por ano. 13 milhões de toneladas de gás por ano. Portanto, é muita coisa. Então, eu penso que é preciso que a equipa do governo se comunique melhor também. E depois, o problema é que aqui, quando a Total faz uma coisa, ou qualquer empresa coloca um posicionamento, há um exército escondido aqui de pessoas que logo é chantagem, é banditismo. Eu acho que não é bem assim. As coisas não devem ser tratadas dessa maneira. É preciso entender que a Total apresenta as suas propostas. O governo vai rebater e vai discutir, vai negociar e há de chegar a uma conclusão. Portanto, não é o fim de nada, não é o fim do mundo, não é o fim da relação entre o governo e a Total. É uma discussão de trabalho necessária. Agora, o governo preferia que isto fosse sigiloso, fosse tratado em privado, sem barulho. Mas a cultura da Total é outra. A Total entende que tem que comunicar publicamente as suas pretensões, as suas ações, exatamente porque está cotada na Bolsa Internacional. Não pode, de repente, tomar uma decisão que não veio sendo socializada publicamente na opinião das pessoas e do próprio governo. Então, eu penso que pode-se acertar, ainda não há nada estragado. E a Total tem que avançar. E é verdade que os custos existem. Agora, qual é a resposta do governo? É que aqueles custos têm que ser auditados para saber exatamente se são aqueles ou não. Mas, e depois, são duas coisas. A Total deu a entender que o governo tinha que dizer sim a essa carta para avançar depois de levantar a força uma condição. E uma condição. Estamos a levantar, mas digam sim. E o governo diz que não. Você levantou, vamos trabalhar. Levanta a força maior, vamos trabalhar e vamos discutir estes assuntos. Não pode ser uma pré-condição para a Total avançar, porque a Total tem que estar engajada também nessas coisas. E se calhar, está a dizer 10 anos, o governo pode chegar à conclusão de que em vez de 10 anos pode ser 15, se calhar. Então, mas há quem olha também para... Normalmente, esses contratos são discutidos com equipas do governo, sob liderança, por exemplo, a nível técnico do Instituto Nacional de Petróleo, depois vai para o Ministério. Há setores de opinião também que olham com estranheza o fato dessa carta ir à pessoa do presidente. Ou seja, contorna a estrutura governamental habitualmente da negociação e vão negociar diretamente com o presidente. Esse tem sido um modelo que funciona? Como é que é isso, Sarmão? Não. O presidente da República, sim, Daniel Chapo, quando assumiu o poder, chamou a si
o controle dos grandes projetos energéticos. E tanto mais que nomeou o engenheiro Oswaldo Machatin como diretor de coordenação dos projetos de gabinete de estratégico, projetos estratégicos. Então, mas para uma carta da Total ir ao João Machatin, tem que ser dirigida ao Presidente da República. Estamos a dizer, basicamente, que este projeto é na presidência que se trata. Não é no governo. Porque... Não é no governo. Não, é isso mesmo. É na presidência. É na presidência. O presidente da República, este presidente da República, chamou a si a coordenação, o controle direto dos projetos estratégicos. Este é um projeto estratégico. Este é estratégico. Então, é no gabinete. É no gabinete do presidente, onde está um diretor de coordenação de projetos estratégicos. Então, é correto a Total dirigir a carta para lá. E o NP faz o quê? O NP, o Ministério? Não, são instituições que executam as políticas do Estado na área dos petróleos, na área do gás e tudo isso. Não tem problema. São instituições... Era essa questão que muitos acharam um pouco estranha. Não, tem que ser ali mesmo, porque é ali no quadro desse organigrama... Deste novo organigrama em que os grandes projetos estratégicos são coordenados pelo presidente através do gabinete de projetos estratégicos. Portanto, eu penso que está correto. Tanto mais que há pouco tempo, este périplo que o presidente fez por Texas, Houston, estava a tratar desse tipo de projetos, com este pessoal ligado aos grandes projetos estratégicos do país. Portanto, que não é os outros ficam a tratar daquilo que não é estratégico. Não, até podem tratar do mesmo, mas não tem o poder de decisão. A decisão tem que sair, tem que ter um comando. O comando central é ali onde está a dirigir a carta Total. Tanto mais que o CEO da Total, acho que foi em julho, esteve reunido com o presidente para discutir a segurança, aquela coisa que depois resultou com o SAFA. O SOFA do Ruanda. Primeiro, a Total veio apresentar as suas preocupações de segurança diretamente ao presidente, que é ali onde sai o comando para o resto. Portanto, penso que não há grandes problemas. O que é preciso, mais uma vez, é melhorar essa comunicação. Melhorar essa comunicação e dar-se mais informação relevante para esses grupos que escrevem nas redes sociais e que logo atacam, porque isso é chantagem, isso não sei o que. Isso pode prejudicar as conversações, pode prejudicar o bom andamento do relacionamento entre o governo e as instituições que querem trabalhar em Moçambique. Lembro-me, agora até gostaria de saber, por que parou o barulho da Mozal? Mozal está a fazer chantagem. E quer sair. Tanto a Mozal como aqueles que diziam isso calaram-se. Mas calaram-se por quê? É porque o governo com a Mozal chegaram a alguns entendimentos sobre como é que vão gerir isto. Então, mas é preciso esses entendimentos serem permanentes, não dar espaço a que se façam especulações como se o projeto da Total não fosse importante, porque não sei quando. É importante. Aquele projeto é extremamente importante para o país. Tal como a Mozal, que é importante. Tanto como a Mozal, a Sasol, que agora vai produzir o gás doméstico a partir daqui este mês. Então, Salomão, tem naquela postura de nós não podemos hostilizar esse tipo de investimento. Não podemos hostilizar, mas também não podemos aceitar tudo o que eles dizem. Diz que os custos recuperáveis são de 4,5 bilhões. Não. É preciso ver se é isso mesmo ou não. 2, ver a modalidade da recuperação desse dinheiro sem lesar a contribuição da própria Total para a economia nacional. Então é preciso isso, essa engenharia. Até pode ser isso, pode chegar depois da auditoria, pode chegar à conclusão de que sim, é esse o valor. Mas agora, segundo passo, como pagar isto? Quer dizer, o dinheiro, Moçambique não vai tirar dinheiro e entregar à Total. E como é que a Total consegue recuperar isto ao longo do trabalho? Aumentar mais, estender mais o contrato ou isentar de alguns impostos. Então, é isso que tem que ser discutido. Então, penso que
Eles têm razão em colocar tudo, mas também nós temos que ter razão em olhar com lupa as preocupações deles e vermos qual é a coisa que lesa o interesse nacional e qual é a coisa que serve o interesse nacional naquelas propostas e irmos por aquilo que é bom para o país. Salomão falou um pouco da questão de segurança. Há uma questão que alguém chamava-nos a atenção, no sentido em que sempre que há notícias de retoma deste projeto essencial, há também um recrudescimento dos ataques, mas sobretudo a produção dos vídeos, porque aqueles chamam de terroristas, insurgentes, começam a produzir vídeos cruéis, de imagens mesmo absolutamente assustadoras. Salomão acha que há um movimento também associado aos insurgentes que quer com que, de fato, aquele projeto não tenha pés para andar? Não, é que aquele projeto, se anda, reforça muito a soberania do país. E é do interesse dos insurgentes, de toda aquela gente que combate o país, que aquilo seja inviabilizado. Aquele projeto, andar normalmente, da maneira como está projetado, fortifica a posição de Moçambique no mundo. E você nem sabe se lá nos insurgentes estão outros players da área do petróleo e gás a dar dinheiro, a dizer que impeça lá esse país e também vir cá. Então, quer dizer, os insurgentes, os donos daquele grupo que combate aí, dizem que vivem em paraísos por aí. Lá, quando estivemos em Zanzibar, disseram que tem umas ilhas esquisitas lá, onde vive um dos grandes que é conotado como sendo apoiante dos insurgentes. São pessoas extremamente ricas, são muito ricas, nem aparecem aqui, mas são ligados a conglomerados internacionais da área de petróleo e gás. Eles até sabem, eles acompanham todas as decisões, o que é que vai acontecer e como eles podem contribuir para inviabilizar. Então, isso é uma estratégia de luta. É por isso que os terroristas não são eles, coitados, aqueles jovens ali, aqueles são a serem comandados. E se calhar quem os comanda eles nem conhecem. Portanto, na sua opinião, Salomão, não há nada de demandas ali de justiça social? Como não, isso é... Ou de exclusão, como dizem os sociólogos, o problema é a exclusão, é a pobreza. Não há exclusão. A exclusão só existe em Cabo Delgado e outras zonas do país não tem exclusão. É como dizia o Guebuza no outro dia, quando foi entrevistado por uma agência aí, que disse que mas os senhores, há estudos que sugerem que em Cabo Delgado, devido à exclusão, pobreza. Então o Guebuza perguntou, essa pobreza só está em Cabo Delgado. Moçambique todo é rico, menos Cabo Delgado. Quer dizer, os pobres só estão ali. E logo ali é Mocimboa, Palma, é onde há muitos pobres ali. Tem mais pobreza ali do que, por exemplo, do que Macanga, Xangar, e Mucumbura. Quer dizer, os pobres estão ali. Pobres conscientes, Salomão. Quer dizer, os pobres estão ali. Aqueles são conscientes. Mas esses pobres são muito esquisitos. Então, eu penso que não tem nada a ver com isso. É verdade que para os pesquisadores é preciso procurar saber, não é? Quais são as causas. As causas não são umas, não é uma causa, nem duas, são várias que se combinam. E também, se aquele movimento de ataques aqui fosse o endógeno, surgisse de dentro, era uma coisa. Mas o financiamento e tudo tem muito comando internacional. Alguns daqueles que foram capturados naquele tempo eram levados ali e iam treinar na República Democrática do Congo. Quem os treinava em Congo iam para Sudão, quer dizer, é um movimento internacional. Portanto, essa teoria da pobreza, também existe pobreza em Cabo Delgado. Não é que não há pobreza, mas não pode ser um fator determinante para haver insurgência da maneira como está. Mas outra questão, Salomão, voltando já para a Total. A Total alega que quer debitar esses tais 4,5 mil milhões, alegando que parou força maior, por aí. Mas esta Total opera em sítios onde também há terroristas mais violentos. Estamos falando do Iraque, aqui na Nigéria. E a Total nunca parou nesses sítios. Explica lá um pouco disso. Não para. É por isso que eu digo. Sim. O que é que nós temos que fazer?
temos que fortificar a nossa capacidade de negociação. Aqueles de Mossul que vimos, os terroristas do Iraque, são violentos. São muito mais violentos do que isso. Então, mas a Total... O petróleo estava a ser extraído. Mas continua a sair. Então, por quê? É porque lá ele encontrou uma equipa de negociação que não entra nessas tretas deles. Então, eles sabem. Aqui também estão a experimentar, não é? Se o governo diz, está bem, para eles arrancar, temos que concordar, assinar. Sim, o Conselho de Ministros reúne e concorda. Eles sabem que estamos à rasca, literalmente. Sim, mas não é a Total que vai nos salvar. Estamos à rasca, mas não, a Total não pode ser a nossa boia de salvação. Nós vamos ser salvos por nós próprios e de várias maneiras e não andar a depender da Total, que pode se aproveitar da nossa pobreza para nos espezinhar mais. Então, nós temos que ter serenidade, equipas competentes, uma negociação justa, colocar as coisas com clareza, defendendo em primeiro lugar o interesse nacional. Então, Total tem interesse também. Total não vai perder dinheiro, vai ganhar. É por isso que também quer retomar. Sabe que vai ganhar muito dinheiro. Mas também ao ganhar dinheiro, tem que deixar dinheiro para o país. Tem que ajudar o país a crescer. Senão, isto é uma maldição de recursos. Vamos ter recursos para ficarmos mais pobres. Como o Congo. Já estamos em discussão com aquela teoria que eles adotaram em Afungi, de fechar o acesso à Península de Afungi por via terrestre. Ninguém pode entrar. Isso já é problemático. Estou a ver chamado conteúdo local. Como é que o pequeno empresário chega a Afungi via marítima? Exatamente. E quer dizer, isso encarece mais a vida das pessoas. Então, eu penso que são estas coisas que nós temos que ter capacidades para dizer, ei, isso não, isso sim, aí não pisa, aí não pode ser. Temos que negociar, não podemos aceitar tudo. Senão um dia vão dizer que nós estamos, para ir a Cabo Delgado, temos que ter um visto especial. Então eu preciso dizer não. Então o país tem que ter uma direção forte, uma direção esclarecida e uma equipa negocial muito competente para lidar não só com o Total, mas com todos aqueles players gigantescos que vêm de muitos países, vêm do mundo fora, onde aqueles que negociam foram treinados toda a vida para isso. E nós também temos que ter equipas treinadas permanentemente para saber lidar com isso, saber ler o que ele está a dizer e saber comparar o que ele está a exigir aqui com aquilo que ele exigiu no outro país e confrontar-lhe com isso. Portanto, penso que estamos no caminho certo. Exato. Salomão, então, muito obrigado por esses comentários. Então, o novo encontro fica marcado para o próximo domingo, aos nossos internautas. Eu queria mandar uma saudação especial. Estamos a receber muitas mensagens. Não sei se sabia de Portugal, Salomão, Brasil, Inglaterra. Enfim, a África do Sul já não fala. Então, é muita gente que testa. É verdade. Há uns senhores da diáspora que estão na América Latina, Oceânia e outros, que me mandaram um documento através de nós para entregarmos à comissão técnica e do diálogo. Então fazem propostas muito interessantes. Eles dizem que nos acompanham permanentemente. Então é para dizer que recebemos e vamos canalizar. Acho que o professor Edson é uma pessoa muito aberta, facilmente vai se fazer chegar. Então, aos nossos telespectadores também que nos acompanham pela TMT e a TV Cabo, também muito obrigado pela vossa audiência. Nós voltamos no próximo domingo. Boa noite, até lá.